Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Na sua tela, a partir de agora, as principais manchetes. Trade Invest apresenta plano estratégico para turismo sustentável 2017-2030. O NTCCS exige do Governo a transparência, rigor e isenção de todo o processo de privatização. A PAICV participará nas eleições gerais em Angola na qualidade de observador internacional. Acidente em Luanda faz 6 mortos. China pede moderação a Washington e a Pyongyang. Mais de meio milhão de crianças precisam de ajuda humanitária na Líbia. Continuação de boa noite. No ar, a última edição do Jornal 10. A Trade Invest reuniu hoje com alguns presidentes das câmaras municipais de Santiago para apresentar as grandes opções do Plano Estratégico para o Turismo Sustentável 2017-2030, que visa trabalhar junto das câmaras municipais para desenvolver o turismo em Cabo Verde. Este encontro, segundo o diretor-geral do Turismo e Transporte, Carlos dos Anjos, tem o objetivo de apresentar às câmaras municipais da Ilha de Santiago, bem como algumas associações turísticas, o Plano Estratégico para o Turismo Sustentável 2017-2030. Projeto este que visa recolher subsídios diante dos municípios para o desenvolvimento do turismo em Cabo Verde. Sim, olha, este encontro foi para apresentar às câmaras municipais da Ilha de Santiago e algumas associações de operadores turísticos a versão preliminar do plano estratégico, das grandes opções do plano estratégico do desenvolvimento turístico de Cabo Verde no horizonte 2017-2030, recolher subsídios dos municípios para que o documento final a ser apresentado a 27 de setembro seja um documento inclusivo e participativo, portanto em que todos os stakeholders ligados ao turismo possam, as opiniões, as ideias e os anseios desses stakeholders estejam refletidos nas grandes opções do Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico no horizonte 2030. O plano estratégico também vai ser acompanhado pelo Governo de Cabo Verde e terá o foco no desenvolvimento sustentável do turismo no arquipélago. No entanto, Carlos dos Anjos destaca o papel das câmaras municipais da Ilha de Santiago no desenvolvimento do turismo. O papel das câmaras municipais tem sido um papel ativo. Nós temos em todas as nossas missões temos envolvido as câmaras, nomeadamente fizemos há pouco tempo no SAL um retiro para a análise da legislação turística, as câmaras foram convidadas, temos feito mesas redondas temáticas e mesas redondas de desenvolvimento turístico das regiões em que as câmaras têm tido uma ação e uma participação muito efetiva. Nós temos, a título dos planos de atividade turística das câmaras, ter a certeza que eles estão de acordo com a estratégia que o Governo e a visão do Governo para o turismo. Portanto, há uma sintonia total entre o poder central e o poder local. O encontro também contou com a participação de alguns presidentes das câmaras municipais da Ilha de Santiago, que destacaram o importante papel que os munícipes desempenham sobre este projeto. Realçaram ainda o papel das câmaras municipais no desenvolvimento do turismo em Cabo Verde. O município de Tarrafal, melhor dizendo, desempenha um grande papel. Desempenha um grande papel para potencialidades que tem ser na vários domínios. E não acreditamos assim no incremental, no desenvolver, e não tem incremental no desenvolver, é um contributo muito sério para o desenvolvimento do turismo na Santiago e na Cabo Verde. Esse plano é bem uma boa hora, digamos que é um plano inclusivo, ele traz, portanto, grandes opções de desenvolvimento de turismo, portanto, na Cabo Verde. Não creio que pessoas engajem à volta desse plano, e até contempla aquilo que também municípios te oferece e te apresenta. São Salvador do Mundo, nós sabemos, é um município que está bem no coração da Ilha de Santiago, não tem a nossa característica própria e não deve apostar essencialmente no turismo rural, que é nosso ponto forte, não é? E então nós estamos a desencadear um conjunto de atividades, um conjunto de ações para promover e para divulgar
que as capacidades, que as potencialidades que não tem, para que não atraia cada vez mais pessoas para o município. E também a Câmara Municipal está a fazer algumas atividades que são no âmbito do nosso projeto, nossa plataforma de governação ao longo do mandato, que está passa essencialmente para desencravamento de localidades, porque não tem localidades belas, belíssimas, em que sem acessibilidade fica difícil pessoas bailar e gozam daquilo que a natureza dá. Este plano estratégico para o turismo sustentável vai ser financiado pelo Orçamento do Estado e do Fundo do Turismo, com várias estratégias a serem seguidas para o desenvolvimento do turismo até o ano de 2030. O Conselho de Ministros esteve ontem reunido para aprovar um conjunto de diplomas que têm a ver com o sustento de Cabo Verde. Um deles foi a resolução que cria o Conselho Consultivo da Juventude, junto do Primeiro-Ministro. O Executivo cabo-verdiano aprovou um conjunto de diplomas direcionados ao sustento do nosso arquipélago, nomeadamente a resolução que cria o Conselho Consultivo da Juventude junto do Primeiro-Ministro, decreto regulamentar que aprova os estatutos do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, entre outros. O projeto de resolução que cria o Conselho Consultivo junto do Primeiro-Ministro é importante. O Conselho Consultivo vai ser constituído por jovens cabo-verdianos para ajudarem o Primeiro-Ministro a desenvolver as ações previstas no programa do Governo para o reforço do empreendedorismo jovem, para a criação de mais empregos jovens, mas, sobretudo, para a criação de pequenas e médias startups, que é o objetivo fundamental do Governo em relação à juventude. De acordo com Luís Filipe Tavares, o outro aspecto considerado importante é a reforma da administração pública. O Ministro da Administração Pública e o Ministro das Finanças da Administração Pública apresentou um projeto de resolução que cria o Conselho Consultivo para a reforma da Administração Pública, que, como sabem, faz parte do programa do Governo e é extremamente importante. Nesta sessão do Conselho de Ministros foi aprovada ainda a resolução que autoriza o Ministério da Agricultura e Ambiente a realizar concurso público para a construção da adega do vinho de Chão das Caldeiras, um investimento de mais de 80 mil contos. É um projeto importante, um investimento de mais de 80 mil contos que o Governo de Cabo Verde vai realizar. Como sabem, o Governo, na sequência daquilo que prometeu, o Governo prometeu fazer um conjunto de obras e trabalhar para garantir a melhoria das condições de vida das populações de Chão das Caldeiras. Este projeto da adega enquadra-se no esforço que o Governo tem vindo a fazer para resolver o problema da habitação, para resolver o problema do ordenamento de Chão das Caldeiras. O Governo aprovou igualmente o decreto regulamentar que estabelece os critérios e as normas que definem os requisitos essenciais de qualidade da água destinada ao consumo humano e o decreto-lei que aprova os estatutos do Fundo Rotativo de Água e Saneamento. Relativamente às agendas de intenções políticas do Governo, referente às privatizações, concessões e parcerias público-privadas, a UNTCCS manifestou a sua preocupação em relação às decisões do Governo acerca das privatizações, dizendo que não deverá haver precipitação e que exige transparência, rigor e isenção de todo o processo. Na sequência das recentes decisões tomadas pelo Governo relativamente às privatizações, a UNTCCS, enquanto parceira sindical, manifestou a sua preocupação no que tange à listagem de privatizações anunciadas pelo Governo para além dos TACV, dizendo que o Governo não deverá agir sob pressão nas tomadas de decisões, uma vez que existem setores envolvidos que são estratégicos para o desenvolvimento do país. Entendemos ser uma questão de fundo, tendo em conta que essas empresas atuam em áreas especiais, se não vitais, para o país, pelo que estas questões merecem melhor ponderação. Por exemplo, a parceria público-privada definida para TACV doméstico regional não foi a mais feliz, tendo em conta que os inúmeros constrangimentos encontrados e o parceiro privado não consegue dar vazão em termos de escoamento dos passageiros que acumulam nos aeroportos, causando
prejuízo ao país. No concernente ao contrato de gestão assinado esta quinta-feira entre os TACV e o Icelandair, a posição da UNTCCS é de que o governo agiu de forma unilateral, isto é, sem partilhar ou consultar informações, com parcerias especiais. A secretária-geral que a representa sublinhou o seguinte: apesar de não se conhecer os meandros desse contrato, fazemos fé de que todos os deveres e obrigações contratuais que decorrem da lei foram acautelados de modo a salvaguardar os interesses nacionais. Não se entende a decisão de se desfazer da posição que o Estado de Cabo Verde detém na CV Telecom, empresa de telecomunicação estratégica e fundamental para o desenvolvimento do país. O Estado detém ações privilegiadas, independentemente do seu número. Embora a privatização seja um meio para reduzir os custos do Estado, Joaquim Almeida realçou que isto terá implicações e, como consequência disto, vem o desemprego e a precariedade no mundo laboral. Muitos exigem mais horas de trabalho, não valorizam as condições de saúde, higiene e segurança no trabalho, pagam salários de miséria, não pagam horas extras, assediam os trabalhadores sexual e moralmente, enfim, não valorizam o trabalhador enquanto homem. Nesta ordem de ideias, pedimos ao Governo que, antes de qualquer passo em frente neste sentido, pondere de modo a cautelar de possíveis consequências nefastas que podem acontecer. Almeida rematou que as empresas públicas são do povo cabo-verdiano, visto que é ele que elege o seu representante na gestão do património coletivo. Por isso, deverão agir de forma a valorizar o bem público, não desbaratando-o e nem promover o enriquecimento privado com o dinheiro do povo. Na sequência da privatização dos TACV, que deixou de operar voos interilhas desde 1º de agosto, e ontem o contrato assinado entre o Governo e a companhia Icelandair, Tiver saiu às ruas para ouvir a opinião pública sobre este caso. Depois de se ter privatizado a companhia aérea da Bandeira, suscitando várias controvérsias entre o governo e as oposições, chegou a vez do povo também pronunciar-se sobre esta matéria, sendo os cabo-verdianos quem elegeram os representantes para gerir o património comum. Desta feita, as opiniões são as seguintes. Privatiza a TACV, ele que é a melhor solução, mas pronto, nunca sabe se dessa forma de liquidar a empresa se é melhor. Tem situação de trabalhadores que já se flama mais de 50%, ou seja, cerca de quase 300 trabalhadores estavam para desemprego, e que os outros ainda iam fazer manifestação que tem decisão, pensa que deve ponderar de melhor forma, desde que o país que fica em causa e nem também trabalhadores. Eu sou a favor, porque a TCV estava moribunda. Assim há sempre hipótese de tomar um balão de oxigênio e continuar vivo. E quanto à monopólio que foi feito? Qual era a alternativa? Não havia alternativa. Não havia nenhuma outra alternativa. Assim ficou dividido. TCV Internacional, a Icelandair em princípio é o que vai ficar a gerir, enquanto o governo ainda tem os 51%, a Icelandair com 49%, e os outros voos estão sendo feitos pelo Binter Cabo Verde. Amanhã pode aparecer outra operadora. A minha taxa na opinião que o governo decide, a taxa que o governo tem que estar jubical que é bom para o país. A taxa que se TACV que está fazendo aquele trabalho que eles devem fazer, aquele voo que eles devem fazer, que voo que fica atrasados, que demitiram e funcionários, que eles mandaram para casa, não espera o governo que tem que dar escolha, aquele que é melhor. Outros dizem que a decisão tomada pelo governo não foi das melhores. Até esse momento, ele está aqui, o governo toma uma boa atitude para o país estar mesmo na miséria, então falar sobre a companhia de TACV. Normalmente nós que viajamos para o país estrangeiro, não tem falta de falta de
nem que falta de organizações, nem falta de gerência, por isso é boa gerência, porque desde a antiguidade se tinha boa gerência, nunca te chegava onde que não chega hoje. Hoje não só é por causa da falta de má gerência. Eu ouvi falar uma certa saída de voo, mas acho que a melhor agência que sabe é TCV, porque a dura não está fazendo voo na ar. E até a viagem com ele. Muita organização que pira a viagem com o TCV. Que é uma coisa que fica triste, mas quando não é TCV, se está se tratando de aeroporto. Nosso primeiro-ministro veio outro caminho. Sempre bem de nossa bandeira, acima de tudo, para ser a maior parte de cabo-verdiano que vai não ficar com a nossa bandeira. Agora, o problema é ele também que tem que decidir. Se está mal, ele que tem que olhar coisa que ele apoia para ficar direito. Agora, ele vai para Portugal, tem União Europeia, tem Merca, tem Portugal, que ele vai negociar com ele. Não tem chinês, não tem sistema americano para ajudar ele, que está privatizado. Não. Nós é contra a privatização de TACV. A maioria nós não trabalha com TACV. Nós vivemos com TACV. Se a TACV fica privatizada, é bom para nós. Acaba que os trabalhadores ficam sem emprego. O que essa faz? Relembre-se que os TACV deixaram de operar nos voos domésticos desde o passado 1 de agosto e que quinta-feira 10 foi assinado o contrato de gestão com o grupo Icelandair. Além da transformação da TACV numa companhia competitiva para entrar no mundo extremamente competitivo, o governo também vai privatizar a Cabo Verde Handling e concessionar o serviço de gestão aeroportuária da ASA. O PAICV pronunciou esta sexta-feira sobre os recentes episódios da política externa cabo-verdiana e, consequentemente, sobre as notícias vinculadas sobre a possível estreita relação entre Cabo Verde e Israel, desmentidas pelo Presidente da República. Nos últimos dias foram divulgadas informações pelos órgãos da comunicação social de que Cabo Verde teria declarado o apoio incondicional em qualquer circunstância a Israel em sede das Nações Unidas. No entanto, o Presidente da República veio a desmentir o caso, um ato que tranquilizou os cabo-verdianos, mas segundo o Vice-Presidente do PAICV, o Presidente considerou falsas as acusações do Primeiro-Ministro de Israel, o que poderá ter criado algum incidente com aquele país. A reação do Sr. Presidente da República não deixa de ser também sintomática, porque veio praticamente e também publicamente considerar de falsas as afirmações do Primeiro-Ministro de um país que até poucos dias se tornara dono de uma importante dimensão de soberania de Cabo Verde. Este desmentido à afirmação do Primeiro-Ministro de Israel, se por um lado nos tranquiliza a todos, por outro lado poderá ter criado e aberto um incidente com este país que, à luz desta afirmação, está a ser liderado por alguém que lida mal com a verdade. Rui Semedo garante que o Presidente da República, para além de tirar o seu corpo desta tempestade, passou esta tarefa ao Governo de Cabo Verde e explica que o comunicado do Governo assumia praticamente a posição de apoio a Israel. De notar que o Governo reagiu primeiramente através de um comunicado sem cara, onde não diz que sim nem que não, mas se atira aos outros eleitos culpados deste imbróglio, numa questão aparentemente fácil, onde poderia dizer que tudo não tinha passado de um tremendo equívoco ou de um deslize diplomático. O comunicado do governo, assumindo praticamente a posição de apoio a Israel, não fez mais do que uma tentativa de desvio da atenção do essencial, de uma descarada desresponsabilização, de retirar o foco da questão do governo e de responsabilizar os outros, sempre os outros. O mesmo acrescenta ainda que, em matéria da política externa, o país parece andar à deriva com vários acontecimentos que indicam uma desarticulação num curto período da governação. Aliás, em matéria diplomática e de política externa, o país parece andar à deriva. São episódios demais de desarticulação, de desencontros e de desacertos para um curto período de governação. Não se acertou na substituição apressada, precipitada e irresponsável dos diplomatas, não se acertou na questão da isenção unilateral de vistos,
Não se acertou com relação às polêmicas declarações do Ministro da Cultura sobre um outro país membro da CPLP. Não se acertou com relação à indicação de embaixadores políticos, que pareceu, aos olhos de todos, mais um prémio de que uma priorização dos interesses nacionais. Por outro lado, de acordo com um comunicado, o governo diz que as especulações que circulam não constituem atos isolados e nem decorrem de exteriorizações inoportunas de quem esteja indignado com uma situação particular. O governo diz que são sim reveladoras de uma estratégia dissimulada e reveladora da forma como o PAICV decidiu exercer a oposição democrática com recurso a escribas de serviço. Ainda segundo está explícito no comunicado, Cabo Verde é um protagonista ativo e útil do sistema das Nações Unidas e tem desempenhado um papel importante no concerto das nações, na aproximação dos povos e na luta pela paz e prosperidade em todo o mundo. Por sua vez, Luís Filipe Tavares considera a polémica sobre as relações Cabo Verde-Israel desnecessárias, inclusive afirmou que Cabo Verde tem excelentes relações com Israel e com todos os outros demais países. Uma polémica que está a dar que falar, mas, pelo visto, nem todos partilham da mesma opinião, como o caso do ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, que considera a polémica sobre relações Cabo Verde-Israel desnecessárias. É uma polémica desnecessária. Veja, Cabo Verde tem excelentes relações com Israel, com todos os outros demais países. Em relação a este país hebreu em particular, nós queremos aprofundar as relações que nós já tivemos no passado. Luís Filipe Tavares salientou que o governo de Cabo Verde tem várias áreas de interesse comum na cooperação com Israel. Israel é um país democrático, é um Estado de Direito democrático, que coopera com vários outros países do mundo, nomeadamente todos os africanos. Nós vamos ter agora em outubro uma reunião Israel-África em Lomé, no Togo, onde vão estar presentes todos os países africanos. Cabo Verde vai estar representado nesta conferência pelo seu Ministro dos Negócios Estrangeiros. O ministro reforça ainda que esta polémica é totalmente desenquadrada, até porque, segundo ele, Cabo Verde tem assumido na sua política externa grandes eixos. Cabo Verde tem assumido na sua política externa grandes eixos, muito claramente, como sendo, por exemplo, o trabalho que nós estamos a fazer com a União Europeia, que tem dado frutos muito bons, o trabalho com a CDO, o Brasil, a China, os Estados Unidos, Israel. Ou seja, a nossa política externa é muito clara, é coerente, é consistente e nós estamos absolutamente seguros porque sabemos o que queremos e para onde vamos. E estamos a fazê-lo com responsabilidade. Luís Filipe Tavares assumiu claramente que não vão votar sistematicamente contra Israel por se tratar de Israel como não se fazem em relação a outras situações ou países. O PAICV participará das eleições gerais em Angola através dos vice-presidentes do partido, nomeadamente Rui Semedo e João Batista Pereira, na qualidade de observadores internacionais. Nos termos da Constituição e da lei, foram convocados e marcadas as eleições gerais em Angola para os cargos de Presidente da República, de Vice-Presidente e de Deputados à Assembleia Nacional para o dia 23 de agosto de 2017. Desta feita, o PAICV foi convidado a participar na qualidade de observador internacional das eleições gerais. Escreve um comunicado de imprensa, considerando que a lei da observação eleitoral estabelece que os partidos políticos e coligações concorrentes podem convidar observadores internacionais. A Câmara Municipal da Praia apresentou hoje o programa da Semana de Juventude 2017 sob o signo Criatividade virado à juventude da capital, com o objetivo de apresentar aos jovens uma variedade de atividades que se enquadram no tema a fim de promover uma maior integração e participação dos mesmos no desenvolvimento do município. Este sábado, 12 de agosto, comemora-se o Dia Mundial da Juventude. Como todos os anos, desde 2008, a Câmara Municipal da Praia tem vindo a promover a Semana da Juventude para ocupar os jovens do município no verão. Este ano, a Semana da Juventude será aberta com um concerto com vários artistas da cidade e o lugar será na Rua Pedonal. Mas a semana em si tem início no dia 12, segunda-feira, até 19, sexta-feira, com muitas atividades. Nós sabemos
está com áreas de criação no domínio do teatro, no domínio da produção de brinquedos, a produção de desenho digital e a construção de bonecos de pano e carteiras. No CBN tem também ações formativas no domínio do food design e no domínio da moda. Portanto, ao longo da semana, a praça está a estar sempre com 4 stands de formação, está a decorrer no período de tarde até o início da noite, e até fica sempre com um mini concerto, nesse caso promovido para próprios jovens de diversos bairros que também fazem uma animação no final do dia na Praça Alexandre de Albuquerque. Esta Semana da Juventude, que está orçada em cerca de 2.000 contos, conta também com muita música e a Idilidade diz ter um cartaz com muita energia, já que se fala da juventude. Eda Xavier, C. James, quem mais? Dani e Dedé, que sabem se chega aos dias dos Estados Unidos e também participa nessa Semana da Juventude. Daí não tem o jovem também. E alguns artistas locais convidados, que também está tanto. Mas o grande cartaz de abertura é sobretudo que esses 3 que me fala. E no encerramento não tem outros que também que antecede o grande concerto de Tudo Nobre. A ideia desta semana, de acordo com a diretora da Juventude da Câmara Municipal da Praia, Zuleika Santos, é mostrar que a capital do país não é só música. Simanhão sabe, Praia, candidata recentemente para a Rede de Cidades Criativas da Unesco na vertente música. Então a ideia mostra uma praia que tem só música, mas tem outras áreas artísticas que não pode explorar. Então a ideia da semana é explorar outras vertentes artísticas e mostra uma criatividade pode ser sim um componente essencial para a estratégia de desenvolvimento local. De acordo com a Idilidade, o resultado desta candidatura será reconhecido no final de outubro. Mas até lá, a música e outras atividades estarão presentes na cidade para que se possa comemorar a Semana da Juventude em grande estilo. O encerramento desta semana será na sexta-feira, 19, no Largo de Quebra-Canela, com muitos artistas tendo como cabeça de cartaz Dudu Nobre. O mágico cabo-verdiano Adi, que vai estar este domingo 13 no auditório do Palácio da Cultura Ilha do Lobo, na cidade da Praia, num show de magia. Numa entrevista à Tiver, deixa saber que muitas surpresas vão acontecer com números diferentes de truques. O mágico cabo-verdiano Adilson Dias, do seu nome artístico, o Mágico Adi, contou-nos que, por causa da sua curiosidade desde muito pequeno, nasceu o interesse pela arte da magia. Desde que me lembro, fui alguém muito curioso. E antes de lembrar na escola, eu jogava bola tio e sempre me fui curiosa, tenta busca e o porquê das coisas, não é? Então lembra-me pequenote, então já espetáculos de magia na televisão e então queria fazer, não é? Mas só que ao que pequenote porque tem aquele tanto motivação e força e que liberdade para fazer. Com o tempo, bata bem, então apanhava, começava a fazer malabar. Logo pequenote com bolas de papel que onde na televisão, aprendi sem ninguém falando. O Mágico Adi diz que já atuou em vários palcos nacionais e o que mais lhe encanta é a recepção dos presentes, principalmente das crianças. Estive na Santo Antão, na Brava Fogo e na praia também. Que mais gosta é esse show. E que mais gosta naquele único intacha e um aplauso sincero e que carinho que crianças terão. Bom, quase na tour que sempre tive sucesso, graças a Deus, né? E tudo foi bom. Ainda acrescenta que no final de qualquer espetáculo as pessoas querem saber como é que as magias acontecem. Magia é uma arte de entretenimento, não é? E te leva a ter curiosidade e sempre no fim do espetáculo para se agradece de modo que foi a atuação. Essa pergunta é uma hora que certo que eu consigo fazer. Será que é um dom que eu tenho ou é algo sobrenatural? Sempre que é mesmo as perguntas que está fazendo sempre. E por que fazer e uma hora que eu consigo fazer. Já para o espetáculo deste domingo, o ilusionista deixa saber que novas surpresas os aguardam. Domingo é ilusionismo, magia, né? Isso vai ser algo um bocadinho mais diferente e alguns números que ainda não apresenta e isso vai ser alguma coisa nova, mas é um
pequeno, grande coisa, né? Para além de Mágico Adi, foi o fundador do grupo Enigma. O show deste domingo acontece no Palácio da Cultura Ilha do Lobo por volta das 17 horas. Para a entrada, os adultos pagam 500 escudos e os mais pequenos 300. Vamos ao redor do nosso continente africano saber das principais manchetes de África. Em Quênia, a situação continua bastante tensa enquanto se espera a divulgação dos resultados das presidenciais terça-feira. África do Sul, Stephen McGowan, um turista britânico-sul-africano raptado durante as férias no Mali, recorda que passou em cativeiro às mãos de militantes islamitas. Mali. A missão das Nações Unidas no Mali investiga valas comuns encontradas em Kidal, na zona norte do país. Angola, candidato presidencial João Lourenço, provável sucessor do presidente José Eduardo dos Santos, reúne-se com membros da indústria desportiva. A Tunísia, a cidade costeira de Gabes combate a poluição industrial causada pela empresa estatal química Tunisian.